Bem-vindos à nossa aula sobre citologia. Nela, vamos entender sobre a origem do estudo das células, seu histórico, quais foram os avanços importantes para que a citologia se estabelecesse. Além disso, vamos aprender sobre os diferentes tipos de células e conhecer a primeira parte das estruturas celulares, que é a membrana plasmática. Deixarei também o link dos outros vídeos que tratam das organelas celulares e do núcleo celular. A citologia é a área da biologia responsável por estudar a célula ao nível de sua constituição, do que ela é feita, sua estrutura, como está organizada, e suas funções. Esse termo citologia vem da união de duas palavras gregas, citos, que significa célula, e logos, que é estudo. Então entendemos que as células são as unidades funcionais e estruturais básicas dos seres vivos, na qual eles são formados e têm como sua menor unidade morfofisiológica, ou seja, é a menor parte de um ser vivo que funciona, que possui metabolismo, que realiza excreção, digestão, que se reproduz, que envelhece e que também se renova com o passar do tempo. Como começou a citologia? Ainda no século XVI, dois pesquisadores, dois naturalistas curiosos, inventores, chamados Hans e Zacharias Janssen, eles criaram um aparelho de duas lentes e chamaram ele de microscópio, ou seja, um escópio, um observador, algo que procura, que desvenda o mundo micro, o mundo pequeno, aquilo que não era visível aos olhos normais, a nossa visão normal. Só que foi só em 1665 que Robert Hooke aperfeiçoou esse aparelho. Ele fez um conjunto de lentes, ele fez uma estrutura que deu origem à primeira observação celular. Hooke observou uma lâmina de cortiça, um corte bem fino de cortiça, e ele notou que ali havia espaços vazios. Ele observou e fez desenhos. Robert Hooke ele esquematizou o que ele estava observando, trazendo para o mundo macroscópico aquela visão do que ele chamou de cela. Cada espaço vazio daquele ali era uma cela, na ideia de Hooke. Esse termo cela veio dar origem à palavra célula. Então esse foi o primeiro microscópio no qual ele observou e fez esse traçado que está aqui do lado, essa ilustração que mostrava vários espaços vazios. Se fosse nos dias de hoje, através da microscopia eletrônica de varredura, Hooke observaria isso. Essa é a imagem do tecido morto, de uma cela de cortiça, de uma lâmina de cortiça. Então, esses espaços vazios que ele ilustrou, hoje nós conseguimos observar com maior detalhe, graças ao avanço da microscopia. Então, mais à frente, já no século XIX, Theodor Schwann criou, trouxe a consolidação da teoria celular, que ele observou que os seres vivos eram feitos de células, tanto animais como vegetais. Então, todo um processo, desde o século XVII até o século XIX, para que se concluísse que os seres vivos possuíam células. Isso deu origem ao que nós chamamos de teoria celular. Todo ser vivo é feito de célula. Além disso, uma célula só pode surgir de outra pré-existente. Lembre-se, nós já estudamos também as teorias da abiogênese e biogênese. Nesse momento, a teoria de biogênese, após os experimentos tanto de Francesco Redi como de Louis Pasteur, já se haviam se consolidado no meio científico, comprovado que o ser vivo tinha origem através de outro pré-existente. Para completar a teoria celular, ela afirma que todas as reações metabólicas, tais como respiração, digestão, excreção, ocorrem no interior das células. Isso foi o que Theodor Schwann sacramentou ainda no século XIX. E como a gente hoje faz observação de células? Através de microscópios. Então existem basicamente dois tipos. O microscópio óptico é aquele que você observa com seus olhos através de um conjunto de lentes,
e o microscópio eletrônico. A diferença do padrão de observação dos dois é gigantesca, porque o microscópio óptico ele consegue dar uma imagem de 2.000 vezes. Isso é uma ampliação muito grande para a nossa visão humana. Contudo, o microscópio eletrônico pode chegar a observar até 100 milhões de vezes de aumento. Então, o microscópio óptico é um conjunto de lentes, enquanto o microscópio eletrônico são lentes, mas com um software, mas com um hardware também acoplado. Então, você tem computadores muito potentes que tornam possíveis que nós observemos diferentes estruturas que até então eram invisíveis. Essa é basicamente uma estrutura de um microscópio óptico comum, com todas as suas partes. Então, eu gostaria de chamar a atenção a vocês somente de alguns pontos, que é a fonte de luz, que ela projeta a luz e a gente consegue observar a imagem pela translucência, que fica aqui no caso da nossa lâmina de microscópio. Então, essa luz passa pela amostra, na qual já vai ser devidamente corada, e passa pelos dois conjuntos de lentes, tanto as lentes oculares como as lentes objetivas, que aí vai variar o tamanho do aumento, a potência do aumento. Aqui nós temos uma imagem de glândula submandibular, são células de glândulas encontradas na nossa mandíbula, de microscópio óptico. Essa é uma imagem característica do microscópio óptico, enquanto o microscópio eletrônico de varredura consegue pegar imagens de estruturas muito menores, como essas células sanguíneas, de leucócitos, de hemácias e de plaquetas. Quais são os tipos de células? Os seres vivos eles podem ser diferenciados de acordo com suas estruturas celulares. Então, nós temos seres vivos que são chamados de unicelulares, porque são formados por uma célula somente. É o caso das bactérias, das algas e dos protozoários. Algas, nesse caso, não as algas multicelulares, mas as algas unicelulares, que hoje estão dentro do reino protista também, junto com os protozoários. E temos também os organismos pluricelulares, que são aqueles formados por muitas células que se organizam em diferentes tecidos e dão origem a organismos mais complexos. Então, os seres vivos podem ser uni ou pluricelulares. As células também podem ser consideradas microscópicas quando são menores que 0,1 milímetros, ou macroscópicas quando são maiores do que 0,1 milímetro, ou seja, podem ser observadas a olho nu. Quanto ao formato, as células podem ser de formatos muito diferentes, de acordo com sua configuração genética, seu patrimônio de proteínas e a sua localização em diferentes tecidos. Então, podemos ter células discoides, como as hemácias, apresentadas nessa imagem, células esféricas, como os óvulos, células estreladas, como os neurônios, os osteócitos, ou células alongadas, como as células fusiformes das células musculares. Podemos diferenciar também as células em dois tipos. As células podem ser procariontes, que são aquelas encontradas em, por exemplo, bactérias, ou eucariontes. Procarionte vem de pro, primitivo, cario, célula. Então, é a célula primitiva, justamente por ser uma célula mais simples. Então, nessa célula, nós podemos a caracterizar com facilidade devido à ausência de núcleo. Então, ela não tem uma membrana nuclear, essa célula não apresenta o que a gente chama de carioteca. Ela só apresenta a membrana, apresenta sua cromatina solta no próprio citoplasma, no hialoplasma, e apresenta ribossomos. Ela também não vai apresentar, porque nós veremos na próxima aula, na aula seguinte, essa série, as organelas chamadas de endomembranosas, como retículo endoplasmático, como complexo de Golgi, vacúolo. Essa célula ela é muito simples, então ela não apresenta núcleo e apresenta a sua cromatina solta no hialoplasma. Também temos
o grupo das células eucariontes. Eu vem de verdadeiro, cário de célula, de núcleo. Então, a célula eucarionte, ela possui a característica de ter um núcleo bem delimitado, ter um núcleo que chama atenção por possuir uma endomembrana. Além disso, células eucariontes também apresentam organelas mais complexas, organelas de endomembranas. Nesse exemplo aqui da imagem, temos uma célula vegetal, a qual podemos diferenciar pela presença, identificar, pela presença de cloroplastos e de vacúolos que armazenam água. E quanto à especialização? A célula pode passar por um processo chamado diferenciação, que é quando ela deixa de ser uma célula indiferenciada, popularmente chamada de célula-tronco, que tem a característica de ser chamada de totipotente, né, que é uma célula-ovo, um zigoto, uma célula embrionária também encontrada, né, em cordão umbilical, por exemplo. Ou ela pode ser uma célula diferenciada, ou seja, quando ela já tem sua característica genética determinada para exercer uma certa função em um tecido específico. Por exemplo, uma célula muscular, uma célula óssea, uma célula nervosa, uma célula do sangue, ela já tem a sua função pré-estabelecida e já possui características diferenciadas. Também temos células que podem ser chamadas de desdiferenciadas. Atenção a essas células porque elas não são tão comuns. Por exemplo, uma célula de uma neoplasia, uma célula cancerosa, ela pode ser uma célula desdiferenciada, porque ocorre um erro na sua mitose, no seu processo de divisão celular, e ela começa a dar origem a múltiplas divisões sem controle. Então, ela se torna uma célula que já foi diferenciada, que tenta se tornar novamente uma célula indiferenciada, ocasionando o surgimento de um tumor. E células embrionárias vegetais também podem ser desdiferenciadas. Alguns tecidos vegetais promovem o processo de desdiferenciação para dar origem às células embrionárias, formar embriões, né, sementes e outras propagações para o seu material genético formar novas mudas, novos descendentes. As células também podem ser formadas, né, elas são formadas por três estruturas básicas. A membrana, que é a capa, é a parte mais externa, o citoplasma, que fica entre a membrana e o núcleo, e o núcleo celular, que é onde ocorre o controle das atividades celulares e moleculares. Essa imagem apresenta uma típica célula animal, então observe que é uma célula com diversas organelas e ela tem em sua estrutura a membrana plasmática, que é essa parte aqui mais externa, o núcleo, que está bem aqui no centro, com sua membrana nuclear, seu nucleolo, cromatina e todo o seu aparato, né, para realizar seus processos metabólicos. E aqui nós já temos as organelas dispostas no citoplasma, todas em arranjo, né, se disponibilizando a realizar suas diferentes funções específicas. A membrana plasmática, então, a partir desse momento, vamos começar a estudar a primeira parte da estrutura da célula. Vou deixar aqui em cima um card com as outras aulas sobre diferentes partes celulares. Além da membrana, também temos vídeos sobre o citoplasma e o núcleo celular. Então, vou deixar o card mais à frente para vocês poderem acessar essas outras aulas. E vamos falar sobre a membrana plasmática, então. A membrana pode possuir de 6 a 9 nanômetros de espessura, e elas são flexíveis e fluidas, ou seja, não são rígidas. As membranas celulares têm essa característica para garantir a fluidez da própria célula. E sua composição nós encontramos lipídios, carboidratos, glicídios, né, e proteínas, que podem ter diferentes formatos. Vamos ver mais à frente também. Então essa é basicamente uma imagem comum da membrana plasmática e de sua heterogeneidade de composição, que encontramos proteínas, gorduras e açúcares. A membrana plasmática já teve diferentes modelos ao longo do tempo também. Conforme eu falei anteriormente sobre a evolução do estudo da citologia, também houve um avanço nas diferentes concepções
acerca de como era a membrana plasmática. A primeira explicação foi apresentada por Davidson e Danieli e era uma dupla camada lipídica com extremidades hidrofóbicas voltadas para dentro e extremidades hidrofílicas voltadas para proteínas globulares, ou seja, a camada hidrofílica ficava cercada por proteínas, né? A segunda definição de membrana plasmática foi apresentado, o segundo modelo de membrana plasmática foi apresentado por Robertson. E ele definiu o seguinte, que a membrana ela era idêntica ao modelo de Davidson e Danieli, contudo, as proteínas não estariam somente na parte hidrofílica, elas estariam estendidas sobre toda a membrana e que haviam proteínas que ocupavam espaços vazios entre os lipídios, entre a gordura. Então, o avanço em relação ao modelo Davidson-Danieli, na concepção de Robertson, é que as proteínas envolviam toda a membrana nas suas faces e que havia algumas delas que atravessavam a própria membrana de lipídio com sua estrutura alongada. Por fim, chegamos ao modelo atualmente aceito, que é o modelo mosaico fluido, proposto por Singer e Nicholson, no qual apresenta uma bicamada de fosfolipídios com extremidades hidrofóbicas voltadas para o interior e hidrofílicas para o exterior. E além de proteína e lipídio, nós temos também no modelo mosaico fluido glicoproteínas. Então, essa é uma novidade. Glicídios ligados a proteínas. E mais à frente eu falo a importância e as funções de cada um deles. Então, esse é o primeiro modelo de Davidson-Danieli. Repare que você tem moléculas de proteínas aderidas à parte polar, né, a hidrofóbica, e a parte hidrofílica também da membrana. Em seguida, o modelo de Robertson, no qual nós temos as proteínas ao longo de toda a membrana e ocupando espaço também entre os lipídios, e o atual modelo, que é o modelo mosaico fluido, que você tem lipídios, proteínas e glicoproteínas. E essa é a composição básica da membrana plasmática. Você pode encontrar diferentes tipos de lipídios, então a gente tem basicamente a maior parte fosfolipídio, que eu vou falar mais em detalhes à frente, proteínas que ocupam diferentes distribuições, então você pode ter proteína como canal, você pode ter proteína periférica, você pode ter proteína integral, que ela preenche e ela está nas duas faces da membrana, e você pode ter glicoproteínas, que são associações de proteínas com carboidratos, com açúcares, né, com glicídios. Além disso, podemos ter moléculas de colesterol também presentes na composição da membrana plasmática. O primeiro componente que eu vou destacar com vocês são os fosfolipídios. Eles são moléculas anfipáticas, ou seja, têm duas polaridades. Tem uma extremidade polar, que é a camada que a gente chama de hidrofílica, e a parte que é hidrofóbica. Então ele tem uma cabeça formada de proteína, fosfato e glicerol, e tem uma cauda feita de ácidos graxos. Então, essa molécula de fosfolipídio, ela vai se distribuir, né? Elas vão se distribuir, são muitas delas, e dão essa fluidez na membrana. Por isso que eles têm o cuidado de ter as suas caudas viradas para o interior. Por isso que é uma bicamada, de maneira que ele consegue se proteger da variação de polaridade. Então, ele não permite que as suas caudas tenham contato com a água e ele venha a ser dissolvido. Segundo componente da membrana plasmática são as proteínas. Elas são polímeros de aminoácido, ou seja, poli, muitos, mero, partes. Então, são vários aminoácidos que montam estruturas complexas que podem exercer diferentes funções. Nós podemos encontrar proteínas com função de canal, ou seja, elas atravessam a membrana plasmática e garantem a passagem livre de diferentes moléculas. Elas podem ser carregadoras, que vão interagir com moléculas específicas e controlar sua entrada ou saída da célula.
por meio de diferentes receptores e forma de interpretar quais são essas moléculas, identificá-las e permitir sua passagem. Também temos proteínas que são chamadas de receptoras, que são aquelas que vão se ligar com determinadas moléculas sinalizadoras. Por exemplo, os neurotransmissores dos neurônios. Outro exemplo também é determinados hormônios, né? São comunicadores químicos que circulam nas células e fazem esse processo de ativar ou inativar determinadas respostas celulares. Além disso, também temos proteínas de reconhecimento. Elas trabalham na interação entre células vizinhas, garantindo que uma célula reconheça a outra, promovendo assim uma maior interação. E também em casos de infecção, uma célula pode usar proteínas de reconhecimento para alertar o sistema imune e desencadear uma resposta de inflamação, por exemplo. Por fim, as glicoproteínas são camadas de carboidratos que vão atuar, junto com proteínas, formando o que nós chamamos de glicocálix, que é uma camada superior, uma camada voltada para a parte externa da membrana plasmática, o qual atua no reconhecimento. Então, eles podem servir para identificar e para comunicar células vizinhas, atuando, além de formar antígenos celulares, também pode conferir aderência e promover reconhecimento de mensagens bioquímicas específicas naquela célula. Então, essa é uma imagem de microscopia onde apresentamos o glicocálix. Então, toda essa região que está sendo sinalizada é o glicocálix, que trabalha no reconhecimento celular. E essa membrana plasmática, em conjunto dos seus componentes, vai exercer funções específicas para as células. Bom, a primeira função que ela vai realizar é a de delimitar o espaço da célula. Então, a membrana serve para dizer o quanto que uma célula pode ser grande ou menor e possuir diferentes prolongamentos. Além disso, ela mantém condições adequadas na célula para que ocorram as diversas reações metabólicas essenciais para garantir o funcionamento celular. Também atua com um princípio chamado permeabilidade seletiva, onde ela controla tudo o que entra ou sai da célula. Então, ela vai controlar e regular essa movimentação molecular nas células. Também ajuda a manter o formato celular por meio da sua estrutura proteica, que garante uma melhor estabilidade do formato dessa célula e, em alguns casos, a membrana plasmática atua na locomoção, como é o caso de organismos unicelulares, que podem se locomover pela movimentação e rearranjo da membrana em prolongamentos, que vai garantir que esse organismo se desloque no meio onde ele está presente. A membrana plasmática possui algumas propriedades específicas que garantem a ela, devido à sua constituição, algumas potencialidades e garante também o perfeito funcionamento de suas funções. São 5 características: uma baixa tensão superficial, uma resistência elétrica, uma capacidade de regeneração, elasticidade e, por fim, a permeabilidade seletiva. A baixa tensão superficial é o que nós observamos que ocorre devido às fracas forças de coesão entre moléculas de proteína. Então, de modo similar ao que nós podemos observar quando pequenos artrópodes se dispõem sobre a lâmina d'água, por exemplo. Existe uma interação entre as moléculas de água que garante que aqueles animais não vão perfurar essa tensão superficial e penetrar na água. Com isso, eles conseguem se deslocar deslizando sobre a superfície da água. De igual modo, a membrana plasmática também possui essa capacidade de uma baixa tensão superficial, garantindo também a sua fluidez nesse sentido. Quanto à resistência elétrica, a membrana plasmática ela apresenta dificuldade para a passagem, seja de dentro para fora ou vice-versa, de íons na sua membrana. Por isso, existem as proteínas que trabalham na transmissão e passagem desses íons. Fazendo assim, a gente tem, por exemplo, a bomba de sódio e potássio,
que é quando você tem uma determinada proteína que vai expulsar 3 íons de sódio e absorver 2 íons de potássio ao consumindo ATP. É o que nós chamamos de processo, né, de transporte ativo, porque ele consome energia e na forma de ATP e ele vai bombardear para fora da célula os íons de sódio. Caso ele fique no interior da célula, a célula acaba absorvendo água. Pelo processo de osmose, ela pode ficar muito cheia, né? Então ela precisa jogar fora esses íons de sódio e absorver os íons de potássio. Além disso, a célula tem uma capacidade, a membrana celular tem uma capacidade de elasticidade. Então, as fortes interações hidrofóbicas entre os grupos apolares dos fosfolipídios garantem que eles se alongam e retornam novamente ao seu espaço natural, ao seu local de origem, fazendo com que a membrana plasmática seja flexível, seja elástica. Além disso, até certo ponto, a membrana, quando lesada, ela pode se reestruturar. É o que a gente observa, por exemplo, em algumas células de glândulas que liberam parte do seu citoplasma, é o caso da glândula mamária, ela libera parte do seu citoplasma junto com a secreção. E logo em seguida, essa membrana precisa se regenerar para garantir que essa célula continue viva, continue executando suas funções. Por fim, a gente tem também a permeabilidade seletiva, que é quando a membrana ela dificulta ou facilita entrada e saída de certas substâncias. E aí ela permite que algumas saiam, permite que outras entrem, então ela pode realizar isso para garantir o melhor equilíbrio e funcionamento do processo metabólico celular. Existem algumas modificações e adaptações na membrana que podem ser observadas em células de diferentes tecidos. Cada uma delas vai ter sua função específica e vai garantir que essa célula funcione da melhor maneira possível. A primeira delas são as microvilosidades. Micro porque é microscópico, vilosidade porque é uma dobra na membrana. Então ela funciona, essas microvilosidades funcionam como dedos que aumentam a superfície de absorção. Ou seja, você tem o prolongamento da superfície daquela célula específica e ela vai aumentar a sua área de contato, garantindo melhor absorção dos nutrientes. A gente pode encontrar isso em células de revestimento intestinal, também nas trompas de falópio, em células dos túbulos renais também. Então, essa é uma imagem de microvilosidade. Repare que toda essa superfície aqui, ela recebe uma maior área de contato, considerando o seu espaço, o seu distanciamento na superfície da membrana celular. Também temos os desmossomos, que são regiões onde as membranas são espessas e funcionam como presilhas, aumentando a aderência entre células vizinhas. Então, elas são muito comuns em células do tecido epitelial, por exemplo, que não podem deixar nenhum espaço para que haja, entrada de micro-organismos ou agentes invasores. Então, os desmossomos eles funcionam promovendo a maior coesão entre células vizinhas. Aqui tem uma imagem de microscopia dos desmossomos, em que você tem duas células vizinhas, aqui uma célula e aqui outra, e essa região com maior espessamento é a região que nós temos os desmossomos. Então, aqui as diversas fibras de proteína. Vou deixar também um card aqui em cima, para caso você tenha mais curiosidade para explorar o tema de desmossomos. Nessa aula de tecido epitelial, eu falo sobre desmossomos, sobre hemidesmossomos e outras adaptações das células também na parte de tecido epitelial. E as interdigitações, que também aparecem no tecido epitelial, são dobras, são reentrâncias da membrana plasmática, onde ela promove um encaixe, garantindo a facilitação de troca de substâncias entre células vizinhas e também uma maior coesão, melhor encaixe dessas células. Então aqui, olha, são as interdigitações. Reparem onde as setas estão apontando que as membranas sofrem uma dobra. Olha só, e elas encaixam-se, garantindo uma maior união entre as células vizinhas. Também temos os plasmodesmos, que são estruturas
presentes em células vegetais. São pequenos túbulos, né, pequenos túneis que perfuram as paredes celulares e conectam as membranas plasmáticas de células vizinhas, garantindo que ocorra a passagem por ali de diferentes nutrientes, né, como seiva elaborada, né, que é água e açúcar e glicose, obtido após o processo de fotossíntese. Então, repare aqui, esses são os plasmodesmos, que são essas aberturas que garantem a passagem de nutrientes através do desmotúbulo, que são essas estruturas aqui similares a um cano de encanamento. Para encerrar, então, um resumo da aula, a gente vai ter agora um mapa mental aqui, que a citologia ela diferencia os seres que são procariontes, têm células primitivas, e os organismos eucariontes. Então, são dois tipos de células, basicamente. Aquelas que têm um núcleo delimitado, eucarionte, núcleo com carioteca, e aqueles seres que não têm o núcleo delimitado por carioteca, que são os procariontes. Quanto à estrutura, uma célula pode ter membrana, citoplasma e núcleo. A membrana é a parte mais externa que delimita a célula, o citoplasma, que é a região em que fica o citoesqueleto e as organelas e o citossol, e o núcleo, onde vamos encontrar carioteca, cariolinfa, nucleolo, cromatina, toda essa região de centro de controle da célula. A membrana, então, vai ter como composição principal de fosfolipídios, a parte de gordura, glicoproteína, que é a combinação dos glicídios, dos carboidratos com as proteínas, e as proteínas por si só, que vão ter diferentes formatos e funções na membrana plasmática. Então, essa foi nossa aula sobre introdução à citologia, a parte de membrana principalmente, também abordamos. Agradeço muito a sua atenção. Se possível, deixe seu like, siga no canal e fique por dentro das novidades e novas aulas que eu vou postando aqui. Até a próxima!